E aí, turma, bem-vindos à nossa revisão clínica de hoje. Vamos mergulhar direto num dos pilares da reumatologia, a diferenciação das inflamações articulares, focando bastante na famosa artrite reumatoide. Para nós, futuros colegas, pegar o jeito desse raciocínio fisiopatológico e semiológico é, sem exagero, o divisor de águas entre um atendimento ok e uma prática médica de excelência. Dá uma olhada no nosso roteiro. A gente vai começar entendendo a diferença entre mono e polioartrite, lá no caso do pronto-socorro. Depois, a gente destrincha a artrite reumatoide, passa pelos critérios e exames, entende o tratamento e, claro, fecha com o essencial cuidado biopsicossocial, rapidinho e direto ao ponto. Então, bora para a sessão 1, mono ou poliartrite. Muda a chavinha aí para a mentalidade de pronto-socorro agora. O grande lance aqui é o seguinte: contar as articulações inflamadas já te dá a direção inteira do raciocínio inicial. Uma monoartrite, pegando uma junta só, geralmente é um quadro super agudo e já grita pra gente que tem algo localizado ali, tipo uma infecção ou depósito de cristal. Agora, se a gente fala de poliartrite, pegando várias juntas, a história já muda para um processo crônico, sistêmico e muitas vezes autoimune. Então não é só o número, é a velocidade com que a coisa acontece. Reconhecer padrão é o nosso ganha-pão na prática. Imagina uma artrite séptica. A coisa evolui em questão de horas, hiperaguda, bate numa articulação grande, tipo o joelho, e o paciente está lá cheio de febre. Contrastando com a artrite reumatoide, que vai se instalando de mansinho, levando semanas ou meses, é simétrica e adora as articulações menores. A gente ainda tem a gota, com aquelas crises explosivas, e as espondiloartrites, que trazem aquela dor lombar inflamatória clássica. Vamos materializar isso. Pensa na seguinte cena. Homem meia-idade chega no pronto-socorro de madrugada reclamando de uma dor absurda. Onde? Bem na base do dedão do pé, na primeira metatarsofalangiana. O cara fala que não aguenta nem o peso do lençol encostando no pé. Turma, isso é a clássica podagra. A gota começa desse jeitinho em mais da metade dos casos. Guarda esse perfil epidemiológico porque vocês vão ver isso direto no plantão. Mas muito cuidado agora com a nossa maior armadilha prática. Artrite séptica. Nunca, jamais subestimem uma monoartrite aguda. Isso é emergência médica absoluta. A cartilagem vai para o espaço, sofre destruição irreversível em questão de dias. Tem que funcionar na hora para analisar o líquido, drenar e entrar com antibiótico empírico cobrindo principalmente o Staphylococcus aureus. Dá bobeira aqui, custa a articulação da pessoa ou pior, pode virar uma sepse. Beleza, saindo do pronto-socorro e indo para o ambulatório. Seção 2. Artrite reumatoide em si. Vamos dissecar esse protótipo de poliartrite crônica autoimune. Para tratar direito, a gente precisa entender o que está rolando por trás na fisiopatologia. É meio que uma tempestade perfeita. A pessoa já tem uma genética predisposta, especialmente ali com o HLA-DRB1. Aí entra o gatilho ambiental, tipo cigarro ou até uma periodontite. E isso gera um processo chamado citrulinação. O sistema imune surta, ataca essas proteínas e cria um tecido hipertrófico e destrutivo que a gente chama de panos. E é esse panos invadindo a cartilagem que causa a famosa erosão óssea. E como que isso chega para a gente na consulta? O quadro clássico é aquela poliartrite simétrica e aditiva, que vai somando articulações, pegando mão, punho e pé dos dois lados. E tem um detalhe-chave que a gente tem que perguntar: o fenômeno do gel. A dor inflamatória piora no repouso e a pessoa acorda com uma rigidez matinal que dura mais de uma hora. Ela precisa literalmente se movimentar para conseguir desenferrujar a junta. Atenção redobrada aqui, que isso despenca em prova e confunde muito no consultório. A artrite reumatoide adora as articulações metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais, mas ela poupa as interfalangianas distais, isso mesmo, as IFDs lá da pontinha dos dedos. Se a ponta do dedo está muito inflamada ou cheia de nódulo, muda a rota. A gente provavelmente está falando de osteoartrite ou artrite psoriásica, tá? Não é artrite reumatoide. E não esqueçam que a inflamação não fica presa na junta. É uma doença totalmente sistêmica. Casos mais graves podem ter nódulo reumatoide subcutâneo, olho seco e boca seca pela síndrome de Sjögren secundária e até fibrose no pulmão. Mas o que a gente tem que ficar de olho mesmo é no coração. Essa inflamação crônica acelera a aterosclerose num nível que o risco cardiovascular desse paciente é igualzinho ao de alguém com diabetes. Loucura, né? Indo para a seção 3, critérios diagnósticos e exames. Pegar a doença logo no comecinho é a nossa janela de oportunidade de ouro.
Para a gente não deixar passar os casos bem precoces, a gente usa os critérios ACR e ULAR de 2010. São 4 domínios bem objetivos. Primeiro, quais articulações estão acometidas? Quanto mais junta e quanto menor ela for, mais ponto ganha. Segundo, a sorologia, caçando o fator reumatoide e o anti-CCP. Terceiro, o sangue mostrando atividade inflamatória, com VHS e PCR. E quarto, o tempo. Sintoma durando 6 semanas ou mais também pontua. Fez a conta? O número mágico que tem que ficar gravado na mente de todo mundo é 6. Bateu 6 pontos ou mais na soma? Fechou. A gente classifica como artrite reumatoide. E o mais legal dessa nota de corte é que ela deixa a gente começar a tratar antes mesmo do raio-x mostrar qualquer estrago no osso. E pedir exame é a parte fácil, o negócio é saber interpretar, certo? O fator reumatoide é super famoso, mas tem uma baita limitação. A sensibilidade é até boa, mas a especificidade é baixa. Pode positivar num monte de outras coisas e até em idoso saudável. Agora, o anti-CCP, esse sim revolucionou o jogo. A especificidade passa dos 95%. E mais, se vier positivo e alto, já avisa que é um marcador prognóstico para uma doença mais grave e erosiva. Falando de imagem agora, o raio-x convencional de mão e pé ainda é o nosso arroz com feijão para traçar uma linha de base. Mas lembra que ver erosão lá já é um achado tardio. O divisor de águas atual é o ultrassom com Doppler. Ele mostra a sinovite ativa e o aumento da vascularização muito antes de estragar o osso. A ressonância magnética vai ainda mais fundo, entregando o edema ósseo, que é o primeiríssimo sinal de informação. Maravilha. Vamos para a questão 4. Tratamento e alvo terapêutico. A farmacologia deu um salto absurdo e mudou a história natural dessa doença. O manejo medicamentoso aqui é no esquema escalonamento rápido e agressivo. Bateu o martelo no diagnóstico, já entra na hora com a droga âncora absoluta, o metotrexato. Muitas vezes a gente faz uma terapia ponte com um corticoidezinho sistêmico em dose baixa, só para segurar a inflamação enquanto o metotrexato não faz efeito. Aí, 3 meses depois, reavaliação estrita. Não melhorou bem? A gente já escala sem medo para os imunobiológicos ou inibidores da JAK. O conceito mais incrível da reumatologia contemporânea é a estratégia Treats to Target, o tratamento guiado por metas. A nossa postura não pode ser passiva nunca. A ideia não é só dar um analgésico para aliviar a dor superficialmente. A gente monitora o paciente no detalhe e ajusta as medicações até bater no nosso alvo, que é a remissão clínica completa, ou pelo menos uma atividade sustentada bem baixinha da doença. A gente mira no alvo e não descansa até acertar. E assim chegamos na nossa última sessão, mas que é o pilar de tudo, o cuidado biopsicossocial. A gente tem que sempre olhar para a pessoa que carrega a doença. Pensem um pouquinho nessa frase: tenho muito medo de ficar inválido e perder o meu emprego nos próximos anos. Essa é a nuvem preta, a realidade nua e crua na cabeça de quem está ali na sua frente. A dor todo dia, a perda de mobilidade, tudo isso ameaça a autonomia e o sustento da família. As taxas de depressão são altíssimas e, sem tratamento, a incapacidade era quase certa no passado. A gente precisa validar esse medo e usar nossa técnica para mudar esse roteiro. É exatamente por isso que ser o médico do só toma essa receita falha a longo prazo. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Fisioterapia e terapia ocupacional são essenciais para adaptar a rotina e prevenir deformidade fixa. O psicólogo entra para ajudar a estruturar o enfrentamento da doença. Parar de fumar? Fundamental. Corta a inflamação e ainda faz o metotrexato funcionar melhor. E claro, a assistência social é que vai fazer o meio de campo para conseguir essas medicações de alto custo pelo SUS. É um trabalho de equipe. Para fechar a nossa revisão, deixo uma provocação para vocês levarem para a vida. Como a gente vai aplicar de verdade essa visão integral na próxima vez que passar visita na enfermaria ou no ambulatório? Olhem bem além das juntas inflamadas. Avaliem a funcionalidade, o emocional e planejem o tratamento de forma agressiva. O cuidado médico de excelência exige uma empatia profunda, andando de mãos dadas com uma técnica impecável. Valeu demais pela atenção, turma, e até a próxima rodada!